o uso prolongado de hidroxicloroquina não previne Covid-19. Pelo contrário, a incidência é maior entre os pacientes que usam o medicamento cronicamente do que em familiares que moram no mesmo domicílio. Essas conclusões não sou eu que estou falando, né? Mas sim são conclusões dadas pelo estudo Incidência e Fatores de Risco para a Covid-19 moderado e grave em pacientes com doenças reumáticas em uso de hidroxicloroquina. Esse estudo foi liderado por vários reumatologistas brasileiros. Intitulado Projeto Mário Pinotti 2, a pesquisa foi conduzida de março a setembro do ano passado e foi publicada na revista científica Clinical and Experimental Rheumatology este mês. O projeto Mário Pinotti 2 é considerado o maior estudo epidemiológico já publicado com o objetivo de avaliar o papel preventivo do uso crônico de hidroxicloroquina sobre a incidência e gravidade da Covid-19 em pacientes com doenças reumáticas. Para a gente falar sobre esse importante estudo e também as suas conclusões, nós vamos conversar agora ao vivo com o Marcelo Pinheiro, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia e coordenador dessa pesquisa, ao vivo, 10 horas e 47 minutos. Marcelo, muito boa noite. Muito boa noite a todos, boa noite, caros ouvintes. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Marcelo, e melhor ainda em saber que há o trabalho de pesquisadores, há o trabalho dos cientistas brasileiros imbuídos de fazer a realidade da ciência acontecer, né? Fale pra gente como se deu esse longo estudo ao longo do ano passado e agora submetido a revistas científicas. Esse trabalho foi uma força-tarefa liderada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, no qual tive o privilégio de ser o coordenador do estudo, e é um estudo que procurou evidenciar exatamente se os pacientes com doenças reumáticas autoimunes que usam cloroquina de forma crônica para o tratamento do lúpus e da artrite reumatoide, se eles poderiam ter formas menos graves da Covid-19. Essa era uma hipótese inicial que a gente tinha no início da pandemia, né, em janeiro do ano passado, mas isso não se confirmou. Muito pelo contrário, os pacientes que usavam a hidroxicloroquina cronicamente para o tratamento do lúpus, por exemplo, a gente acompanhou durante 6 meses mais de 5.000 pacientes com doenças reumáticas em 20 hospitais universitários do Brasil e comparamos com mais de 4.000 contactantes domiciliares desses pacientes com doenças autoimunes. E nós não encontramos nenhum papel protetor, muito pelo contrário. Cerca de quase 2 vezes os pacientes que usavam cronicamente a hidroxicloroquina, eles tiveram maior diagnóstico da Covid, e as formas moderadas a graves, que era a nossa principal hipótese, ela não foi confirmada. Então, mostrando mais uma vez que nem a hidroxicloroquina não serve para o tratamento da Covid-19, nem tampouco para a prevenção de formas moderadas a graves. Então, realmente, esse estudo vem confirmar que a hidroxicloroquina não tem nenhum papel na Covid-19. Pois é. O que a gente deve fazer mais, doutor, para escancarar não só a ineficácia, mas o risco, né? Porque não basta ser ineficaz. A ineficácia seria se eu tomasse, por exemplo, uma bala, né? Uma balinha, um chiclete, porque não ia me fazer mal. Mas o medicamento pode fazer mal, não é, doutor? Além de ser ineficaz, por exemplo, o que você faz para a Covid-19? Eu chupo um drops de hortelã. Não, Fernando, isso é ineficaz, mas não vai te fazer mal, né? Agora o medicamento, além de ser ineficaz, pode fazer muito mal, não é, doutor? É muito mais arriscado. Os riscos com a hidroxicloroquina, na verdade, todo reumatologista gosta muito dessa medicação, porque é uma medicação que trata os pacientes com lúpus, por exemplo, e fazem com que esses pacientes não evoluam para formas muito graves. Ele também tem a hidroxicloroquina, ela tem um papel de controle da glicose, do colesterol. Então, ela tem muitos efeitos benéficos nos pacientes com doenças reumáticas. Por outro lado, na Covid-19, ela realmente não tem nenhum papel. Ela teve um papel in vitro, né, em laboratório, teste laboratório, diminuindo a penetração do coronavírus dentro das células pulmonares, mas isso não foi confirmado em estudos em humanos. Então, a gente não pode recomendar essa medicação, nem para o tratamento, nem para a prevenção. Então, realmente, Fernando, eu concordo com você. Não tem nenhuma justificativa plausível
para usar a hidroxicloroquina nesse momento, com a força de evidências científicas que já foram mostradas nesses 18 meses de pandemia, né? Então, eu acho que hoje, agora sim, a toxicidade da hidroxicloroquina, ela realmente teve uma toxicidade cardíaca maior nos pacientes com Covid-19 e provavelmente está relacionado com as medicações concomitantes, né, os antibióticos e o papel direto do vírus no coração. No entanto, nos pacientes com doenças reumáticas, a gente não vê grandes toxicidades. Mas isso não justifica o uso da hidroxicloroquina para o tratamento ou prevenção da Covid-19 no cenário atual que nós vivemos. Realmente não tem, eu concordo em gênero, número e grau, não tem justificativa plausível para o tratamento da Covid-19 à luz do conhecimento atual. Pois é, esse é um ponto e a gente não entende, né, quais são os interesses que estão por trás disso, porque saúde não é brincadeira, né? Nos pacientes que o senhor atua, há, né, inclusive, a prescrição do medicamento para outras atribuições, enfim, mas para pacientes em geral que nem sequer sabiam, né, que existia esse medicamento, fazer um uso indiscriminado, qualquer medicamento é prejudicial. Você começa a tomar ele de maneira crônica, né, um consumo crônico do medicamento, isso é muito, muito arriscado. E eu gostaria de saber, doutor, qual a importância, né, de levarmos uma pesquisa como essa, submeter a uma revista internacional, a um periódico internacional, e também de colocarmos na mídia, como estamos fazendo nesse momento. Esse trabalho de divulgação que vocês estão promovendo, a gente fica muito feliz, porque realmente a gente traz uma evidência científica de um estudo com quase 10 mil pessoas que foram acompanhadas a cada 15 dias durante 24 semanas. Então foram 6 meses, que é um trabalho que nos emociona bastante, porque foi um trabalho totalmente voluntário dos pesquisadores nacionais, são todos professores de universidades brasileiras, e que a gente realmente não conseguiu demonstrar esse efeito benéfico da hidroxicloroquina. A gente tinha essa ideia inicial, essa uma hipótese inicial, e que ela não foi confirmada. Então não há como você duvidar de um dado tão robusto quanto esse, com um segmento prolongado, né, de 24 semanas, não são 5 dias, 10 dias, são 6 meses de segmento, e realmente a gente viu que a mortalidade do grupo que usava e o grupo que não usava, e exposto ao mesma exposição, né, epidemiológica, o mesmo ambiente de trabalho e ambiente de domicílio, mostrando que realmente não tem nenhuma eficácia. A chance de evolução para intubação, morte, necessidade de oxigênio, internação, foi semelhante nos dois grupos. E o grupo que usava hidroxicloroquina teve até mais diagnóstico de Covid, né, formas leves, do que o outro grupo. Então, mostrando que realmente não previne a doença e nem previne as formas moderadas a graves. Agora, e esses pacientes usavam a hidroxicloroquina para o tratamento da doença reumática. Sim. Né, e não como a gente vê uma propagação de uso da hidroxicloroquina para prevenção da Covid-19 em pacientes saudáveis, né, em indivíduos saudáveis. Pois é, isso é ainda mais grave, né? Sem dúvida, é algo ainda mais pesado, né? Para finalizar, doutor, eu gostaria que o senhor também dissesse aqui para a nossa audiência, né, para quem acompanha a Jovem Pan, sobre essa importância, né, de nós não propagarmos essas informações que não são verdadeiras, de nós sabermos a real necessidade, né, daquilo que é verdadeiro, de dar valor a essas questões e sempre consultar um profissional médico. Sim, eu acho que essa evidência científica, e muito obrigado por divulgar o nosso estudo, que realmente mobilizou os reumatologistas do país, né? Isso nos orgulha bastante. Nós nos mobilizamos desde 29 de março de 2020 até 30 de setembro para fazer essa força-tarefa totalmente voluntária, incluindo estudantes de medicina que interagiram com todos esses pacientes, professores universitários, médicos da rede básica de saúde e reumatologia, e para construir essa evidência, porque a gente não tinha esse dado anteriormente, né? Então você poderia até especular o papel preventivo, o papel terapêutico, mas eu acho que à luz do conhecimento atual a gente não tem nenhuma evidência que nos embase o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Isso foi um desserviço, na verdade, com essa propagação de fake news,
e um desserviço para os pacientes reumáticos também, porque muitos se assustaram com os efeitos colaterais, com a ineficácia da medicação, e houve um desabastecimento, além disso, da cloroquina em todo o país. E cerca de 30% a 50% dos pacientes perderam o acompanhamento e também o uso, porque eles usavam a hidroxicloroquina e de repente ela sumiu do mercado e esses pacientes ficaram desabastecidos. Então isso realmente foi um desserviço. Eu peço até desculpas à população geral, né, porque isso foi tanto para o cenário dos pacientes reumáticos quanto para a população em geral. Muito bem, eu gostaria de agradecer ao senhor, muito obrigado, ao Marcelo Pinheiro, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, coordenador dessa pesquisa. Continue estimulando o trabalho aí dos seus pares, dos seus colegas. Um abraço a todos os profissionais da área da reumatologia do nosso país, né? E volte sempre aqui, viu, doutor? Sempre que precisar, estamos à disposição aqui para falar sobre assuntos importantes e sobre ciência. Tá bom, muito obrigado, Fernando, muito obrigado a todos os ouvintes e uma boa noite.